Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Carol Bittencourt. Não é meu primeiro vídeo aqui do canal, eu já tenho alguns um pouquinho mais antigos, mas hoje eu queria te contar um pouquinho da minha história. Queria contar um pouquinho para ti sobre o intuito desse canal, mas principalmente sobre a minha jornada de fé. Quando eu criei esse canal, foi logo após a minha conversão, que foi nesse ano. Mas tem muita coisa que aconteceu antes, e eu queria dividir um pouquinho contigo essa história, porque a minha jornada de fé talvez possa te inspirar, talvez possa fazer você se conectar um pouquinho mais com esse Deus maravilhoso que me chamou, que me resgatou e que também pode, com certeza, te resgatar da onde tu estiver. Eu nasci em berço cristão. Eu já conhecia Jesus, já conhecia a palavra de Deus desde criança. Já tenho uma comunhão com a palavra de Deus desde que me entendo por gente. Com o Pai Nosso, então, nem se fala. É a primeira oração que eu aprendi na minha vida e eu carrego ela até hoje comigo. E sempre trouxe os ensinamentos de Cristo no meu coração. Mas com o passar do tempo, conforme eu fui crescendo, fui me desenvolvendo, fui criando as minhas crenças, fui tentando me encontrar no mundo, eu me perdi da palavra. Eu sempre tive muita fé, mas pouca intimidade com a palavra. Eu sempre tive muita leitura bíblica, mas pouca revelação, pouco entendimento daquilo que realmente o Senhor ele nos direciona quando ele quer nos dar revelação da palavra dele. E eu acredito que a minha história de resgate com o Senhor, ela começou alguns anos atrás, quando meu filho ainda era bem pequenininho. A gente teve o diagnóstico de autismo do João quando ele tinha 1 ano e 8 meses. Na verdade, foi um pré-diagnóstico nessa fase. E nesse período, foi um período que eu me coloquei contra Deus. Totalmente contra. Totalmente revoltada. Eu acreditava que Deus era um Deus de punição. Eu acreditava que Deus estava me punindo por algo, colocando uma doença, porque até então eu não tinha conhecimento sobre o autismo, no meu filho. Eu disse claramente para o Senhor: Senhor, o Senhor me virou as costas, eu também viro as costas para ti. Só que naquele período ficou muito pesado. Foram 30 dias chorando dia e noite, aos pés da cama. Eu lembro que o meu filho dormia e eu me ajoelhava na cama e eu chorava muito de desespero. Ao final daqueles 30 dias, eu percebi que sozinha não estava dando conta, então eu pedi para Deus me ajudar, levar esse fardo porque estava muito pesado. Mas isso ainda não tinha sido a grande reviravolta da minha vida. Durante esse período, né, pós-diagnóstico, que daí nós começamos com terapias, com intervenções medicamentosas, eu tive muitos períodos depressivos. Então, nesses períodos eu tive muitas vezes vontade de tirar minha própria vida. Eu passei por um processo emocional muito profundo e que eu costumo dizer que foi o meu despertar para minha consciência da minha alma, né? Para minha mente consciente. O diagnóstico do João, ele trouxe esse despertar. Mas na época, nos períodos mais difíceis, eu me lembro que eu escutava uma voz que me dizia: confia, confia, confia. E eu não entendia muito bem, porque o meu processo de dor ele foi muito profundo. E foi aí que eu comecei a conhecer as terapias alternativas. E aí eu busquei tudo que vocês podem imaginar. Desde reiki, mesas radiônicas, todas as terapias espirituais que vocês podem imaginar. Num determinado momento, eu trabalhei também numa casa espírita. Trabalhei 1 ano naquela casa. E durante esse período, hoje meu filho tem 9 anos. Então, há 7 anos atrás, que foi quando eu comecei essa busca, realmente foram anos de buscas incessantes, né? Pelo autoconhecimento, né, meu, e também uma busca pela espiritualidade. E nesse período, eu também conheci a medicina da ayahuasca e a medicina do cacau, e eu comecei a consagrar. Para quem não sabe o que é isso, a medicina da ayahuasca é a medicina dos índios. Ela é um chá que você toma, ela é uma mistura de um cipó e de uma folha, né, da Amazônia, e você toma e você tem alterações de consciência. Você vai, como eles dizem, né, para outros portais espirituais. E o cacau, ele não tira a sua consciência, mas ele expande as suas emoções.
Então eu acreditava que eu estava no meu caminho de busca, né? Eu acreditava que eu estava curando coisas passadas, de vidas passadas, porque eu acreditava muito nisso. Eu acreditava com toda a minha alma, né, nisso. Mas eu sempre tinha um vazio muito profundo, que sempre me levava para este lugar de sofrimento profundo, dor profunda e principalmente de falta de direção. Nesse período de 7 anos, eu busquei realmente todas as alternativas e também me tornei terapeuta holística. Então eu estudei muito a fundo sobre física quântica, sobre energia, sobre planos espirituais, né? De todas as ordens que vocês podem imaginar. E nesse período eu também me tornei terapeuta sistêmica. E a terapia sistêmica foi um dos maiores divisores de mudanças de mentalidade, né? Porque trazia essa visão do quanto o meu sistema familiar ele trazia dores profundas e repetição de comportamento. E aí eu estudei a fundo também. E inclusive fiz numa das maiores escolas, né, de formação de conhecimentos sistêmicos que tem no Brasil atualmente, a Escola Altis da Ana Lisboa. E foi realmente algo profundo para curar as minhas dores da alma, as dores da mente, né? Traumas de rejeição, feridas, né, de abandono, tudo isso foi sendo esclarecido nesse período. Só que eu também estava muito imersa nesse mundo espiritual. Eu trazia muito a questão dos mentores, dos guias, né, dos orixás e tudo mais que a espiritualidade, de acordo com algumas religiões, trabalha. Mas aquele vazio ainda continuava. Porém, nesse período, o meu filho teve grandes melhoras nesses últimos anos, né? Quanto mais eu curava as minhas dores da mente, os meus traumas de infância, quanto mais eu olhava realmente para mim, eu como mulher, eu como mãe, eu como criança, isso refletia no meu filho, né? Porque eu acredito que Deus, ele nos deu capacidade de transformar a nossa vida através da nossa iniciativa de buscar ajuda, de buscar transformação. Hoje eu vejo que a maior cura que eu recebi foi diretamente do Senhor, mas na época eu não tinha esse entendimento. E ainda assim, pela bondade e misericórdia de Deus, no ano de 2024, a gente teve a nossa última consulta com a neuro, onde depois de anos de terapias intensas, anos de medicação que a gente também foi tirando com o passar do tempo, nós tivemos a liberação da neuro, inclusive a liberação de um diagnóstico. Ela disse com todas as letras, né? Eu não tiro o diagnóstico do João, o CID do João, porque civilmente isso é proibido. Mas o João praticamente não apresenta mais nenhum comportamento dentro do espectro. E eu tomei isso no meu coração como uma cura. Eu tomei isso no meu coração como algo que Deus lá atrás me dizia, confia, confia. E realmente, o autismo ele não é uma doença, né? Ele é uma condição neurológica, mas ele não é considerado uma doença. Mas tudo que vem com o autismo, né, algumas comorbidades, disfunção de alimentação, que pode causar doenças, comportamentos que também podem causar muitas doenças psíquicas, né? Muitas coisas que envolvem o espectro, que a gente sabe que é muito amplo e muito doloroso. A gente praticamente saiu desse espectro. E para mim foi um milagre que o Senhor derramou sobre o meu filho, mas sempre num trabalho conjunto. Eu sempre digo que Deus não precisa da gente para fazer as coisas, mas quando a gente se coloca à disposição de fazer aquilo que é o nosso chamado, Deus vai entregando pra gente. Então eu e meu esposo, a gente sempre caminhou em direção a tratamentos, né, médicos, tudo que podia ajudar no desenvolvimento dele, mas o impossível foi Deus que fez. E nesse período eu ainda estava muito imersa
na espiritualidade, né? Em algo que hoje eu posso dizer que é muito mais superficial do que mergulhar na palavra. É algo que, para mim, me sustentou durante um período, mas a revelação de quem Deus é, de quem Jesus é, foi o que de fato me libertou daquele vazio existencial que insistia em me acompanhar. No ano passado, então, lá no comecinho de novembro, teve a minha formatura de conhecimentos sistêmicos, né? E 2 dias antes dessa viagem que a gente fez para São Paulo, né, que eu fiz, eu estava dormindo e uma voz audível me acordou na madrugada, dizendo Efésios 4. E eu lembro de acordar e eu me assustei. Só que eu já estava acostumada a ouvir e ver muitas coisas na madrugada, porque sim, quem lida com a espiritualidade do segundo céu vê e ouve muitas coisas, inclusive assustadoras. Mas naquele dia eu voltei a dormir, eu escutei e voltei a dormir. E não foi uma voz assustadora, mas foi uma voz muito forte. Quando eu acordei de manhã, eu lembro que eu acordei, agradeci por estar acordada e lembrei, eu escutei alguma coisa. E veio na minha mente, Efésios 4. E é muito engraçado porque eu nem sabia o que era Efésios, nem imaginava. E aí quando eu fui procurar no YouTube, eu encontrei Efésios 4. E Efésios fala, é uma das cartas de Paulo, e fala sobre os dons que o Senhor dá aos homens, né? E quando eu vi aquilo ali, eu fiquei um pouco confusa. E na época eu tinha uma amiga que orava por mim 2 anos já, seguido, a Flávia. O Senhor pediu para ela interceder e orar por mim. E isso foi um tempo de 2 anos. E ela ficou do meu lado todo esse tempo. E aí eu tenho mais uma amiga também, a Nicole, na qual ela é cristã um tempo. E eu chamei ela e disse, amiga, eu sonhei com Efésios 4, tu consegue me dar uma explicação melhor? Porque eu não tô entendendo. E aí ela me disse assim, amiga, o Senhor tá te chamando para edificar a igreja dele. E eu escutei aquilo e disse assim, tá de palhaçada, né? Tô tocando tambor e agora vou virar pastora? E ainda brinquei com isso. E ouvi aquilo, não dei muita bola e segui a vida adiante. Só que tive minha formatura, fiz a viagem, lá Deus me deu uma visão na qual tá guardada no meu coração. Voltei, foi muito transformador, foi algo realmente que foi um divisor de águas na minha questão, eu ser humano, né? Eu com os meus pais, eu com o meu sistema, com o meu filho, no meu casamento, foi uma mudança de mentalidade muito grande. Foram curas da minha alma muito profundas. Só que depois disso eu entrei num processo, eu diria que depressivo. Eu comecei a acreditar que eu não poderia mais trabalhar com a minha profissão, que foi a minha primeira, que é designer de sobrancelhas, inclusive aqui é o meu estúdio de sobrancelhas, que foi tão sonhado, tão planejado e aconteceu ano passado. E eu comecei a acreditar que a minha vida era somente para ser terapeuta. E eu entrei numa crise muito profunda. Inclusive, fui diagnosticada nesse período logo depois com burnout, síndrome da impostora em último grau, ansiedade nível extremo e mais alguma coisa que agora não me lembro, mas eu tive 4 diagnósticos bem profundos emocionais. E nesse período eu continuava consagrando essa medicina da ayahuasca. E eu confesso para vocês que eu nunca gostei de consagrar ayahuasca. Mas eu ia porque eu acreditava com todas as minhas forças de que eu estava recebendo muitas curas ali, de que eu estava ressignificando muitas coisas. E eu ia. E aí eu decidi ir mais uma vez. E a pessoa que conduz a cerimônia me pediu para ir 4 semanas seguidas, que de acordo com a crença dela, de acordo com o que ela aprendeu e ela vive na vida dela, era o ideal para que a minha frequência energética pudesse estabilizar, porque eu estava num plano muito recorrente assim de altos e baixos. E como eu sempre confiei nela,
uma pessoa muito do bem, e realmente ela é maravilhosa, eu fui e segui o conselho dela. Mas o meu corpo, ele já travava. Já para ir na primeira cerimônia, que foi no dia 1º de janeiro de 2025, o meu corpo já travava. Mas o meu corpo já estava travando há muito tempo. Inclusive, teve uma cerimônia que a gente fica tudo deitadinho nos colchonetezinhos, assim, você fica de olhos fechados. Quando você fica de olhos fechados, você fica dentro dos portais da sua mente. Quando você abre os olhos, você volta para a realidade. E eu lembro que teve uma vez que eu saí logo da força, como eles dizem, né? Eu saí logo da força e entrei, fiquei olhando para tudo. E teve um certo momento em que eu ouvi uma voz que disse assim: filha, você não precisa mais de nada disso. E aquilo me impactou e me disse: você não precisa mais disso. E ok, isso foi há mais ou menos quase 2 anos atrás. Mas eu insisti. Por isso que eu digo que o Espírito Santo, ele é muito paciente, ele é muito amoroso e bondoso. E por isso que eu acredito que ele não desistiu de mim. Fui nessa cerimônia no dia 1º e meu corpo já dizendo: não vai. E aí chamei a pessoa e disse: fulana, eu sinto que eu não tenho que ir. E aí ela me deu a explicação de acordo com o que ela acredita, né? Dizendo que era o meu ego tentando me travar. Aí eu fui, ok. Foi uma cerimônia tranquila, não passei mal, não vomitei, que às vezes a gente acaba vomitando, foi tudo tranquilo. Mas aí, 3 dias depois, tinha uma nova cerimônia, e essa cerimônia falava sobre maternidade, porque toda cerimônia tem um tema, né? E eu pensei, bom, eu vou, porque é um tema que mexe muito comigo, porque eu tive uma maternidade muito difícil. Em algum outro momento eu conto mais detalhes para vocês sobre isso também, porque aqui a gente vai construindo uma jornada que eu quero trazer para vocês a minha história ao longo do tempo. Hoje eu vou realmente trazer essa parte que é quando Deus me resgatou. Mas tem muitas camadas, como dizem aí na internet, né? Como uma amiga minha fala. Estão falando muito na internet que existem muitas camadas, e realmente existe, né? A nossa vida, ela tem diversos pontos, várias histórias em que a gente pode compartilhar e ser canal de cura, né? Para as pessoas e inspiração para que vocês possam conhecer um pouco mais de mim e também entender um pouco mais como é a vida de uma mãe atípica. E quando eu fui para essa cerimônia, foi tudo tranquilo, foi uma cerimônia linda, amorosa, né, onde eram só mulheres dividindo suas dores, né? E realmente eu acredito que quando mulheres se juntam, inclusive eu já tive, né, grupos de mulheres, grupos terapêuticos, e tivemos muitas curas nesses grupos. Eu acredito que existe uma transformação da nossa alma muito grande. E cada uma a dirigente dirigia, né, e falava sobre as suas histórias, e foi muito profundo. E eu lembro que foi tranquilo, só que num determinado ponto, onde eu fui tomar uma segunda vez, né, que a gente toma várias doses bem pequenininhas, né, e quando eu tomei essa segunda vez, foi muito ruim, muito ruim. Eu lembro que eu fui para um lugar na minha mente, e um lugar espiritual, eu acredito, que foi um lugar de muito sofrimento. E eu costumo dizer hoje, né, que eu fui literalmente pro inferno, porque naquele nível de consciência que eu estava, espiritual também, eu achei que eu ia morrer. Foi a minha... Eu consagrei durante 3 anos. E foi a minha única vez que eu realmente achei que não ia voltar e que eu ia morrer. Isso... E eu lembro dessa pessoa que consagra, né, que serve pra nós, eu lembro dela falar um dia. E aquilo, eu gravei aquela frase. Ela disse que quando a gente achasse que ia morrer na ayahuasca, era quando a gente ia voltar a viver. E comigo foi assim. Só que comigo foi o Espírito Santo me puxando de volta. E eu lembro que eu tava nesse lugar de muita dor e muito medo, e eu comecei a sentir muito medo, eu não conseguia abrir meus olhos e eu vomitei muito. Aquele dia acho que foi o dia que eu mais vomitei, já havia vomitado, e eles dizem que o vômito ele é uma limpeza, e eu vomitei, só que eu não conseguia abrir meus olhos. Eu não conseguia.
E, e realmente, eu achei que eu ia morrer. E eu comecei a clamar a Deus. E eu disse, Pai, me tira daqui. Meu Deus, me tira daqui, me tira daqui, me tira daqui. Lembrando, gente, que isso é tudo um estado mental, tá? E espiritual. Porque eu estava deitada, aparentemente estava tudo certo com o meu corpo, tudo certo ao meu redor. Eu não quero aqui, de forma alguma, demonizar o ambiente, porque foi algo que eu busquei, eu fui atrás, né? Hoje eu vejo que realmente não é o caminho, não é uma escolha boa, mas eu também não posso ser hipócrita e falar coisas que eu sei que vão desrespeitar as pessoas que eu caminhei durante esse processo, né? Então, quero deixar isso muito claro, que eu respeito e tenho carinho por essas pessoas que fizeram parte dessa jornada, porque apesar de ter me arrependido muito de ter buscado essas coisas, eu creio que dentro do livre-arbítrio que Deus nos dá, o Senhor me permitiu caminhar por todos esses lugares, para eu conhecer todas as coisas do mundo, para poder voltar para Ele e entender que só Ele é o caminho. Mas eu não podia deixar de falar isso, porque realmente eu tenho amor por todas essas pessoas, pela dirigente dessa casa, pelas pessoas que servem lá. Eu tenho muito amor pelas pessoas, muito. E eu acredito que Jesus, ele veio para que nós amássemos todas as pessoas e que a gente não condene ninguém. Mesmo que a gente olhe para trás e diga, nossa, como é que eu pude? Eu fui buscar isso. A culpa não é das pessoas, eu busquei, né? Então, isso é importante de deixar registrado aqui nesse vídeo, porque as pessoas fizeram parte da minha história. E voltando, eu estava nesse momento em que eu achei que eu ia morrer. E eu escutei uma voz estrondosa e amorosa que disse: Filha, porque tu busca tanto sofrimento se o teu lugar não é aqui? E quando eu escutei aquilo, eu fiz assim, ó. E eu consegui abrir os olhos. E quando eu abri os olhos, eu olhei para tudo aquilo ao meu redor e eu disse: Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Meu lugar não é aqui. Senhor, o que eu tô fazendo? Meu Deus, o que é isso? Eu voltei para a realidade. É como se o Senhor tivesse me pego daquele lugar de inferno, daquele lugar emocional e espiritual que eu achei que eu ia morrer, que eu não estava conseguindo sair sozinha, e o Espírito Santo me puxou de volta. E eu saí de lá, e eu saí ainda um pouco aérea, e no outro dia eu já comecei a voltar a ler a Bíblia. Eu ganhei um devocional da minha mãe, e eu comecei a escutar pregações, palestras, comecei a escutar sobre a palavra. Eu contei para essas minhas duas amigas cristãs que estavam em oração por mim, sem nem eu saber a intenção real da oração delas. E eu creio que o Senhor, Ele fez tudo isso para que eu pudesse voltar para Ele. E depois disso, foi acontecendo toda a minha conversão. E eu fui buscar uma igreja logo alguns dias depois. E eu lembro que foi acho que uns 10 dias depois dessa última cerimônia, eu disse: Senhor, eu vou nessa igreja e não permita que ninguém fale nada pra mim. Se o Senhor quer me dizer algo, o Senhor fala pro meu coração. Não fala através da boca de ninguém hoje. Fala pra mim. Porque eu era uma pessoa que eu ia muito atrás do que os outros diziam. E eu pouco escutava o meu coração com Deus. Então, aquele dia, eu lembro que eu fui na Brasa Church com uma cliente minha, que é minha amiga Mari. E eu fui, assim, pronta para receber algo de Deus. E eu lembro que quando eu cheguei, eu já olhei para todo aquele lugar e eu já comecei a me emocionar. Porque eram famílias, eram crianças e o Senhor tocou no meu coração. Olhando para aquilo, eu pensei, nossa, esse é o lugar para uma família, esse é o lugar para os meus filhos, esse é o lugar que eu devo estar. Só que eu lembro que algo me chamou a atenção. A banda começou a tocar. E eu lembro que eu olhava firmemente para um rapaz. E ele cantava alegremente, ele cantava. E quando eu olhei para ele e eu fiquei admirando,
o Senhor me disse assim: essa é a alegria de viver na minha presença. Você quer isso ou você quer voltar para a morte? Gente, quando eu escutei aquilo, eu confesso que o meu coração se entregou. E aí na oração final eu entreguei a minha vida para Jesus, eu declarei que Ele é meu único suficiente Salvador e ainda passei um tempo sozinha em casa sem ir numa igreja. No carnaval eu encontrei a 5G Church, que é a igreja aqui perto da minha casa, e ali começou uma nova jornada. Ali eu decidi me batizar, ali aconteceu o meu batismo e dali pra cá aconteceram muitas coisas. Mas esse é o meu primeiro vídeo. Eu espero que tenha tocado o teu coração e eu vou trazer mais da minha conversão, eu vou trazer mais da nossa história, mas no próximo vídeo eu quero trazer uma palavra especial de algo muito especial que aconteceu. Eu espero que de alguma forma o teu coração seja tocado com essa declaração toda, com o meu testemunho, para que muitas vidas possam ser resgatadas, assim como eu fui.